A porta de ferro pesado fechou-se com estrondo atrás de Rosa, selando seu ingresso em um mundo onde as regras eram outras. Ela permaneceu imóvel no centro da cela, segurando com firmeza um embrulho modesto com seus poucos pertences, enquanto ao redor formava-se um círculo compacto de detentas, algumas curiosas, outras desconfiadas, várias com olhares que não escondiam a hostilidade. Uma mulher robusta, de cabelos curtos e uma cicatriz profunda na testa, estendeu a mão em direção ao pacote de Rosa com um gesto brusco. Vamos, mostra o que trouxe aí, exigiu, a voz grossa ecoando entre as paredes descascadas. Rosa, porém, não se abalou. Ergueu os olhos com serenidade e respondeu em tom tranquilo: nada que possa te interessar? Um murmúrio de surpresa percorreu a cela. A mulher com a cicatriz recuou a mão lentamente, os olhos semicerrados em desconfiança. Como sabe o que me interessa? Desafiou. Porque sei muitas coisas, replicou Rosa, depositando o embrulho na prateleira designada para ela e ajustando a barra da saia. E muitas outras estão ao alcance do meu olhar. O silêncio tomou conta do ambiente. Os beliches de metal empilhados, as paredes cinzentas descascando, o vaso sanitário descoberto no canto, coberto por um pano puído. Tudo isso pareceu desaparecer por um instante. As detentas, de jovens a idosas, vestidas em roupões desgastados e iguais, fitavam a recém-chegada com uma mistura crescente de fascínio e apreensão. Zoya, como era conhecida a mulher da cicatriz, claramente a líder daquele microcosmo de marginalizadas, avançou até ficar bem próxima de Rosa, impondo sua presença física. Então, cigana, conta pra gente, por que tá aqui? Indagou, as mãos grandes e tatuadas se contraindo e relaxando em um ritmo nervoso. Atrás dela, duas mulheres mais jovens, mas com expressões igualmente predatórias, observavam a cena com atenção. Rosa não recuou 1 milímetro. Sua longa trança, adornada por uma fita vermelha, balançava levemente até a cintura, e os brincos dourados em formato de argola captavam a luz fraca da lâmpada do teto. Fraude respondeu: calma. Dizem que eu enganava as pessoas prevendo o futuro. Mas será que enganava mesmo? Ironizou uma das jovens ao fundo, com um riso seco. Não, Rosa balançou a cabeça em negativa. Eu vejo os caminhos da vida. E o seu está prestes a mudar. Um arrepio percorreu a cela. Algumas fizeram o sinal da cruz, outras cuspiram 3 vezes sobre o ombro esquerdo para afastar o mal-olhado. Zoya esboçou um sorriso amargo. Tá bom, cigana. Prova que não é vigarista. Adivinha algo. Mas cuidado para não mentir. Deixou a ameaça pairar no ar úmido e pesado. Parte das detentas encostou-se nas paredes como se quisessem sumir. Outras, ao contrário, aproximaram-se ávidas. Dê-me sua mão, pediu Rosa, simples. Zoya estendeu a palma larga, marcada por cicatrizes e tatuagens, em um gesto de desafio. Rosa envolveu-a com suas mãos menores, porém firmes, e por um instante fechou os olhos. Quando os abriu, algo em seu rosto havia se transformado. Os olhos escuros com reflexos dourados pareciam velados, e sua voz saiu diferente, baixa, distante, como se viesse de outro lugar. Seu filho está vivo, mas acredita que você o abandonou. Zoya estremeceu, o rosto esbranquiçado. Que bobagem é essa? Meu Lyosha morreu num acidente de moto há 5 anos, retrucou, a voz trêmula. Não foi assim, Rosa abanou a cabeça, ainda segurando a mão de Zoya. Te enganaram. Amanhã você descobrirá a verdade sobre quem a incriminou. Um riso nervoso ecoou do fundo da cela, mas calou-se abruptamente quando Zoya virou-se com um olhar fulminante. Tá mentindo, cigana, sibilou, embora a convicção já não soasse tão firme. Até me mostraram o atestado de óbito do IML. Falso, respondeu Rosa, soltando finalmente a mão de Zoya. Foi seu companheiro. Ele queria que você cometesse o crime. Quando o prendiam, levou seu filho embora e disse a ele que você os havia deixado. Vendeu o apartamento de vocês e foi morar em Saratov. Zoya recuou como se tivesse levado um soco. Seu rosto contorceu-se em uma careta de dor, os olhos arregalados, perdidos. Como? Como você sabe do Valerka? Conseguiu balbuciar após um longo silêncio. Quem te contou? Ninguém. Eu simplesmente vejo, explicou Rosa, sentando-se na beirada do beliche inferior que lhe fora designado. Minha avó Evdóquia também enxergava. É dom de família. Zoya afundou-se no beliche vizinho, como se o peso das palavras a tivesse esmagado. Se estiver mentindo sobre o Lyosha, amanhã a gente descobre, advertiu Rosa, baixinho. Agora me diz como as coisas funcionam aqui. Aos poucos, a cela voltou à sua rotina, saindo do torpor. As mulheres cochichavam, lançando olhares furtivos e intrigados para a novata. Alguém bateu na tubulação de aquecimento, um código combinado com a cela ao lado.
Aqui tem regras, começou Zoya, indicando o espaço com um gesto amplo, surpreendentemente calma após a revelação. O banheiro é ali. A fila segue pela idade. A água é racionada, o tanque enche uma vez por dia. O pão a gente divide igual. Quem rouba migalhas leva um corretivo na cara. De dia, ninguém deita nas camas, só pode sentar. A televisão liga 1 hora à noite, se a direção estiver de bom humor. Falava de maneira prática, quase burocrática, mas não tirava os olhos de Rosa. Daqui a um mês, algo vai acontecer nestas paredes que mudará o destino de muitas, anunciou Rosa de repente, olhando para além de Zoya, como se visse algo invisível aos outros. Virá alguém que perdeu mais do que todos nós. O silêncio na cela tornou-se tão denso que dava para ouvir as gotas do torneira pingando no lavatório do canto. Quem? Indagou uma senhora de cabelos brancos junto à janela gradeada. Saberemos na hora certa, respondeu Rosa, e um sorriso suave iluminou seu rosto de traços delicados, transformando-o quase em beleza. Zoya resmungou algo, mas não insistiu em mais perguntas. A vida na cela retomou seu curso habitual. Umas remendavam roupas, outras jogavam cartas no chão, algumas fofocavam em voz baixa. Rosa desfez seu embrulho, arrumando com cuidado suas poucas coisas. Da cela ao lado, vinham soluços abafados, uma garota muito jovem, presa por tráfico, chorava havia 3 dias seguidos. Coitada, não para de se lamentar, comentou uma detenta de rosto sulcado por rugas, balançando a cabeça. Deixou um filhinho pequeno com a avó. E você, Petrovna, quantos tem? 3. Graças a Deus, já são adultos. Tenho netos, respondeu outra. A conversa derivou para os filhos, como sempre acontecia entre aquelas mulheres privadas do que tinham de mais precioso. Umas gabavam-se das conquistas dos filhos, outras desabafavam sobre as filhas problemáticas. Várias choravam ao lembrar dos pequenos deixados para trás com pais alcoólatras ou parentes distantes. Rosa ouvia em silêncio, até que de repente começou a cantarolar baixinho, quase num sussurro. Era uma canção de ninar cigana antiga, com palavras desconhecidas que falavam de amor, de proteção, das estrelas que vigiam pela janela, do sono que traz consolo. Ninguém entendia as letras, mas todos captavam o sentido, como se aquelas sílabas estranhas carregassem a dor e a saudade de cada uma. A voz de Rosa, grave e aveludada, parecia penetrar direto na alma. Pouco a pouco os murmúrios cessaram. Até as mulheres mais duras emudeceram, os olhos fixos no vazio, recordando dos filhos perdidos, abandonados ou esquecidos. Algumas jovens choravam sem som, as mãos cobrindo o rosto. Zoya mantinha a cabeça baixa, os ombros tremendo levemente. Quando Rosa terminou, o silêncio persistiu por longos minutos. Canta bonito, cigana, admitiu Zoya, sem erguer os olhos. Mas dá uma tristeza danada. Sem tristeza não há alegria, respondeu Rosa. Assim como não há dia sem noite. O sinal de recolher soou de repente, um ruído metálico e cortante, interrompendo a quietude. O som metálico ecoou pelo corredor, fazendo todas estremecerem. As mulheres começaram a se acomodar nas beliches, os colchões rangiam, os lençóis farfalhavam. Rosa deitou-se em sua prateleira, apoiando a mão sob a face. À luz fraca do abajur noturno, seu rosto moreno parecia esculpido em madeira escura. Os olhos, abertos, refletiam imagens distantes, invisíveis aos outros. E se o meu Lyosha estiver mesmo vivo? Sussurrou Zoya, da beliche superior, a voz trêmula. Viva! A resposta de Rosa foi simples, quase automática. Por ele, viva! O resto se ajeita sozinho. Pelos corredores, ouviram-se passos pesados de um guarda. O rangido de uma chave na fechadura da cela vizinha cortou o silêncio. Rosa suspirou baixinho. Durma, Zoya. Amanhã será um dia difícil. E pela primeira vez em meses, Zoya obedeceu. Fechou os olhos, e logo seu respiro tornou-se longo e irregular. Rosa, porém, permaneceu acordada. Sentia o peso das vidas alheias pressionando seus ombros, como se fios invisíveis ligassem passado e futuro, tecendo destinos que só ela conseguia enxergar. Seu dom não descansava. Exigia que ela desse de si sempre. A avó Eudoquia pensou, recordando as palavras da anciã. Nosso sangue está condenado a pagar pelo dom com a solidão. Mas às vezes tudo o que desejava não era vislumbrar o amanhã ou ler as entrelinhas do tempo. Queria apenas um pouco de felicidade comum, um abraço, um lar, o calor de mãos que não tremessem ao tocá-la. Pela pequena janela gradeada as estrelas cintilavam, as mesmas que iluminavam o acampamento de sua infância, as mesmas que seus antepassados viam séculos atrás. Rosa as observava, sentindo algo se aproximar, uma força grande, inevitável, capaz de mudar vidas.
Sabia que em breve conheceria alguém que viraria sua existência de cabeça para baixo, um homem que havia perdido tudo, mas seu rosto ainda era uma sombra. O despertar na cela feminina seguia sempre o mesmo ritual, o rangido da chave na fechadura, o grito rouco da guarda de plantão, a correria até a pia. Mas naquela manhã, algo era diferente. Makarova, para fora com seus pertences. A voz de Claudia Petrovna, a supervisora, ecoou pela porta entreaberta. Segurava um envelope amarelado entre os dedos. Zoya, ainda sonolenta, sentou-se na beliche confusa. Para onde? Não tenho para onde ir. Não é comigo. Chegou uma carta urgente para você. Claudia estendeu o papel, e o diretor quer vê-la. O silêncio que se instalou na cela era quase palpável. Todas as detentas contiveram a respiração, os olhos saltando entre Zoya e Rosa, que permanecia imóvel em sua prateleira, penteando os longos cabelos negros com um pente de madeira. Zoya pegou o envelope com mãos trêmulas. O endereçamento em letra desconhecida e apressada dizia, para Makarova pessoalmente. O que será? Murmurou rasgando o papel. À medida que lia, seu rosto áspero, marcado pelos anos, parecia derreter, revelando a mulher que havia sido antes, uma mãe que perdera o filho e agora descobria, em poucas linhas, que ele estava vivo. Lyoshenka. O nome escapou de seus lábios como um suspiro. O envelope caiu de suas mãos. Meu Deus, Lyoshenka. Rosa levantou os olhos e fitou-a, sem dizer nada. Seus olhares se encontraram, e nos de Zoya havia uma mistura tão intensa de choque, gratidão e incredulidade que palavras seriam supérfluas. Arruma-te, Makarova, apressou Claudia. O diretor não gosta de esperar. Zoya, como se acordasse de um sonho, tentou alisar os cabelos curtos com as mãos, ajustou a roupa surrada. Assim, desarrumada? Ele não te chamou para um concurso de beleza, ironizou a guarda. Anda logo. Antes de sair, Zoya virou-se para Rosa. Cigana, começou, mas as palavras faltaram. Como agradecer aquela que, com uma única frase, lhe devolvera a razão de viver? Vá, disse Rosa, suave. Seu filho espera. O gabinete do coronel Borovico ficava no terceiro andar do prédio administrativo, porta maciça com a placa chefe do presídio, cortinas pesadas nas janelas, um cofre no canto. Nas paredes, retratos desbotados de líderes do país, diplomas de honra ao mérito amarelados pelo tempo e um esquema de evacuação em caso de incêndio. A mesa de Andrei Ivanovich estava coberta por pastas vermelhas, secretas azuis, uso interno marrons comuns. Uma cinzeira transbordando de bitucas testemunhava uma noite em claro. O próprio Borovico permanecia junto à janela, mãos cruzadas às costas. Alto, ereto, farda impecavelmente passada, bigodes grises bem aparados. Só as rugas profundas ao redor dos olhos e o sulco entre as sobrancelhas traíam sua idade e o cansaço acumulado. Permissão para entrar, Andrei Ivanovich. A capitã Krylova, sua assistente, espiou pela porta. Trouxe a detenta Saveleva, como o senhor ordenou. Borovico virou-se, examinando a cigana com um olhar cinzento desbotado pelo tempo. Pode entrar. Rosa cruzou o limiar do gabinete. Seus olhos escuros percorreram o ambiente e o homem à sua frente com calma, sem medo ou submissão, algo raro entre os chamados ao tapete do diretor. Saveleva Rosa Nikolaevna, anunciou Krylova consultando o prontuário. Nascida em 1959, etnia cigana. Artigo 147, parte 3, estelionato em grande escala. Prisão preventiva. Obrigado, Helena Sergeyevna. Pode se retirar. Borovico acenou com a cabeça. Conversarei sozinho com a cidadã Saveleva. Krylova saiu, não sem antes lançar a Rosa um olhar desconfiado. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta do gabinete. Borovico sentou-se lentamente, tirou um belomor do bolso e acendeu-o. Sente-se, Saveleva. Indicou a cadeira à frente, pronunciando mal seu sobrenome. Rosa obedeceu, ajustando as saias longas com gestos precisos. Sua serenidade, no entanto, parecia irritar levemente o coronel. Dizem que a senhora faz aqui de feiticeira, soltou uma baforada. Assusta as detentas, provoca confusão. Não assusto ninguém, cidadão diretor, respondeu Rosa, tranquila. Apenas digo o que vejo. E o que a senhora vê? Borovico sorriu com ironia, reclinando-se na cadeira. Bom, vamos ver seus truques. Conte-me alguma coisa. Só não espere que eu acredite. Faz anos que não vou ao circo. Falava com sarcasmo, mas seus olhos permaneciam alertas. Havia muitos rumores sobre aquela cigana estranha. E seu palpite sobre o filho de Makarova fora assustadoramente preciso. Em vez de uma carta que chegará naquela manhã, o rapaz poderia ter aparecido um mês depois, e ninguém estranharia a coincidência.
Mas ele escrevera justamente agora, no dia seguinte à chegada de Rosa. Ela observou Borovico por longo tempo, como se lesse algo em seu rosto. Então, baixinho, disse: o senhor carrega um gelo no peito, mas não por causa destas paredes. A sobrancelha do coronel se ergueu levemente. Perdeu o que tinha de mais precioso há 12 anos, continuou Rosa sem desviar o olhar. E até hoje se culpa por não ter salvado ela, nem a pequena. O cigarro parou a meio caminho da boca. Borovico endireitou-se de repente à cadeira rangendo. Como sabe disso? Sua voz falhou. Quem lhe contou? Ninguém. Rosa balançou a cabeça. Vejo nos seus olhos. Nas rugas ao redor da boca. Na forma como carrega os ombros como se ainda carregasse um caixão. Borovico levantou-se devagar. Seu rosto empalideceu, os maxilares se contraíram. Alguém mexeu no meu dossiê pessoal. Alguém da guarda fala demais. Vou descobrir. Ela estava grávida de uma menina quando aconteceu, interrompeu o Rosa, e Borovico calou-se no meio da frase. O senhor perdeu a esposa e a filha que nunca nasceu. Os médicos só lhe disseram uma semana depois do enterro. Tiveram medo de falarem antes, pelo estado em que o senhor estava. Ele afundou de volta na cadeira, queimando os dedos no cigarro. Atirou-o distraído na cinzeira. Isso não estava no dossiê, murmurou abalado. Aquilo só os médicos sabiam. E então pairou um silêncio pesado, quebrado apenas pelo tic-tac surdo do velho relógio de parede. Os ponteiros pareciam arrastar-se, como se o tempo também hesitasse diante daquilo que acabará de ser revelado. Ela se parecia comigo na juventude, continuou Rosa, o olhar perdido além de Borovico, como se visse algo, ou alguém, atrás de seus ombros. Cabelos claros, olhos azuis. Sua voz era baixa, quase um sussurro. O senhor ainda a vê nos sonhos. Ela vem até o senhor com aquele vestido azul que lhe deu de aniversário, o último. As mãos de Borovico, apoiadas sobre a mesa, tremeram. Ele as fechou com força em punhos, como se pudesse esmagar a memória que o assaltava. De onde? Engoliu em seco, a garganta seca. Ninguém podia saber do vestido. Era algo só entre eles dois. Eu não sei, respondeu Rosa, simples. Às vezes vejo o que foi. Às vezes, o que será? E o que será? Perguntou Borovico, a voz rouca como se as palavras custassem a sair. Rosa finalmente o encarou, direto nos olhos. O senhor encontrará sua filha, Andrei Ivanovitch. Não aquela que não nasceu, mas outra. E ela será sua de um jeito que nem a vida poderia dar. Por alguns segundos, Borovico ficou paralisado, os olhos arregalados, como se a frase o tivesse atingido com força física. Depois, levantou-se de repente e virou-se para a janela. Seus ombros sacudiam em pequenos espasmos. Rosa permaneceu em silêncio. Sabia que em 13 anos desde a morte da esposa, aquele homem forte nunca havia permitido a si mesmo chorar na frente de testemunhas. Agora ele precisava estar sozinho. Saia, ordenou Borovico, a voz abafada sem se virar. Espere no corredor. Ela obedeceu, saindo sem fazer barulho. Do lado de fora, encostada na parede, estava a capitã Krylova, torcendo nervosamente o botão do uniforme. O que você disse a ele? Perguntou, lançando um olhar preocupado para a porta. Nunca vi o coronel assim. A verdade, respondeu Rosa, serena. Só a verdade. Nenhum som vinha de dentro do gabinete, mas ela sabia o que acontecia ali. Via em sua mente Borovico, sempre tão controlado, tão rígido, com a cabeça apoiada nas mãos, os ombros sacudidos por soluços que não conseguia mais conter. As primeiras lágrimas em anos. E sabia também que aquelas lágrimas eram o início de uma cura, que o gelo que aprisionava seu coração começava finalmente a derreter. Que seus destinos, a partir daquele momento, estavam ligados por um fio invisível mas indestrutível. Mais adiante no corredor, uma porta bateu. Passos pesados se aproximaram. Era um grupo de guardas escoltando novos detentos. Um deles, ao ver Rosa encostada na parede, diminuiu o passo e murmurou algo para o companheiro. Este se benzeu. O guarda ao lado ralhou. Sem parar. Helena Krylova ajustou o coque apertado dos cabelos, o gesto traindo sua inquietação. Coisas estranhas têm acontecido, murmurou. Desde que você apareceu. Rosa virou-se para ela. Todos buscam amor, Helena. Até aqueles que dizem querer apenas poder. Krylova corou. Seus sentimentos pelo coronel eram um segredo que guardava até de si mesma. Não sei do que está falando, retrucou, recuando um passo. E não quero saber. Nesse instante, a porta do gabinete se abriu. Borovico estava ali, ereto, composto. Só os olhos vermelhos denunciavam a tempestade que acabará de passar. Saíveleva, entre, disse a voz firme. Capitã Krylova, seja tão gentil de nos trazer chá. E o processo de Zoya Makarova. Krylova o olhou surpresa.
O processo de Makarova? Sim, há algumas inconsistências que precisam ser revisadas. Quando Rosa voltou a entrar, Borovico estava de costas para ela, olhando para o pátio coberto de neve além da janela. Por que me contou isso? Perguntou sem se virar. Sobre nada sobre a criança. Por que reabrir feridas só para que cicatrizem de verdade? Porque algumas cicatrizes só fecham quando a dor é enfrentada, respondeu Rosa baixinho. Sem pus, sem infecção. Para que o senhor possa soltar o passado e enxergar o futuro. Borovico finalmente se virou. Havia algo diferente em seu olhar, como se a visse pela primeira vez. Você não é uma vigarista, afirmou não como pergunta, mas como constatação. Não, balançou a cabeça. Assim como minha avó não era. Mas as pessoas temem o que não entendem. Ele assentiu lentamente como se tomasse uma decisão. Vou revisar seu processo pessoalmente. Se encontrar, não terminou a frase, mas Rosa entendeu. Pela primeira vez em semanas, um lampejo de esperança brilhou em seus olhos. Obrigada, Andrei Ivanovich. Não agradeça antes da hora, respondeu ele seco, recuperando o tom oficial. E não conte a ninguém sobre nossa conversa. Especialmente sobre o que é pessoal. Não se preocupe, Rosa esboçou um leve sorriso. Seus segredos estão seguros comigo. Krylov entrou com uma bandeja, 3 xícaras de chá e um prato de biscoitos. Seu chá, coronel. E o processo de Makarova. Colocou sobre a mesa uma pasta azul. Obrigado, Helena Sergeyevna. Borovico fez um gesto para a cadeira ao lado de Rosa. Sente-se. Vamos ter uma conversa interessante sobre destinos e coincidências. A capitã obedeceu, confusa com a atitude incomum de seu chefe, sempre tão austero. Enquanto isso, Rosa observava os dois e por sobre o ombro de Borovico via, como uma sombra desbotada, o vulto de uma mulher de cabelos claros, vestida de azul. Ela sorria e assentia, como se aprovasse tudo aquilo. Naderda, pensou Rosa, dirigindo-se a ela em silêncio. Eu vou ajudá-lo. Prometo. Ele não estará mais sozinho. No novo crachá de Rosa Saivelieva, agora constava, consultora especialista em questões psicológicas. 3 palavras que haviam mudado tudo. 3 palavras que lhe permitiam sair da cela, circular pelos corredores do presídio, sempre escoltada, é claro, e sentar-se na sala de interrogatórios não mais como ré, mas como, o que exatamente? Nem ela mesma saberia definir. As outras detentas a olhavam agora com uma mistura de respeito e receio. Todos já conheciam a história de Zoya Makarova, cujo filho, dado como morto, estava vivo e agora a visitava regularmente. Um menino de rosto fino, com olhos onde brilhavam, ao mesmo tempo, esperança e desconfiança. Rosa ouvira de relance, quando seus caminhos se cruzaram no prédio administrativo. Obrigada, dissera Zoya, desajeitada, antes de ir para mais uma visita. Sem você eu ainda estaria achando que o Liosh era meu. Não terminou a frase, virou o rosto, enxugando algo no canto do olho com o dorso da mão. Rosa apenas assentiu. Conhecia bem demais aquele sentimento, a raridade de um dom como a esperança naquele lugar. A sala de interrogatórios número 3 era a menor e a mais desconfortável de todas. As paredes descascadas, o teto amarelado por infiltrações, cadeiras de metal frio e uma mesa rangente, cuja gaveta guardava décadas de anotações, desenhos, piadas e bitucas deixadas por gerações de investigadores. Rosa sentava-se em um canto, discreta, quase imperceptível, com sua saia longa e blusa branca. Borovico permitirá que não usasse o uniforme de presa, entendia que aquilo era importante para preservar sua dignidade. À frente do investigador Burtsev, homem de rosto cansado e entradas na testa, estava um rapaz magro, de cerca de 30 anos, vestido em uma jaqueta de couro gastado. Testemunha no caso de um roubo em uma loja de usados. Então o cidadão Lamakin, repetia Burtsev pela 3ª vez em tom monótono, o senhor afirma que na noite de 7 de abril, viu o acusado Seriogin carregando 2 televisores Rubin para fora da loja. Lamakin assentia nervoso, tamborilando os dedos sobre a mesa. Seus olhos saltavam de um lado para outro, sem ousarem nada por muito tempo. Exatamente assim, camarada investigador. Com meus próprios olhos. Um na mão, outro debaixo do braço. Às 3 da manhã, no escuro total. E havia uma lâmpada acesa ali, no canto, esclareceu Burtsev, com um tom que deixava claro não acreditar em palavra alguma. Na esquina. Rosa observava o depoente em silêncio, notando como suas mãos tremiam, como ele tocava repetidamente o bolso esquerdo da jaqueta, como seus olhos vagavam sem rumo. Um leve pigarro ecoou na sala. Burtsev virou-se para ela, quase esquecendo da presença da estranha cigana que o coronel havia enviado para auxiliar em casos complexos. Tem algo a acrescentar, cidadã Savélieva?
Rosa levantou-se com calma e aproximou-se da mesa. Lamaquin ergueu os olhos para ela e de repente empalideceu, como se visse um fantasma. Este homem está mentindo, declarou Rosa em voz baixa, mas que ressoou com clareza no silêncio do ambiente. Olhem para suas mãos. Não tremem de nervosismo, mas porque ontem ele recebeu dinheiro. Muito dinheiro. Pela primeira vez na vida. Lamaquin recuou bruscamente, afastando-se dela. Do que ela está falando? Que dinheiro? E no bolso esquerdo, continuou Rosa, ignorando suas protestos, ele guarda um recibo com o nome de quem o pagou. Segura o bolso com medo de perdê-lo. Acha que sem o papel não receberá o restante. Agora foi Burtsev quem empalideceu. Cidadão Lamaquin, apresente o conteúdo de seus bolsos. Não tem esse direito, gritou o depoente levantando-se de um salto. Isto é um abuso. Vou me queixar. Mas Burtsev já havia chamado a escolta. 5 minutos depois, do bolso esquerdo de Lamaquin foi retirado um papel dobrado em 4, com uma escrita irregular. Eu, Kotou Iene, paguei adiantamento de 100 mil rublos a Lamaquin A pelos depoimentos contra Seriogin AM. O restante de 100 mil rublos será pago a Lamaquin A após o julgamento. Assinaturas, Kotou Iene, Lamaquin A. O depoente foi levado para uma cela, agora como suspeito de falso testemunho. Burtsev, homem endurecido pela profissão, olhava para Rosa com uma mistura de admiração e temor supersticioso. Como a senhora fez isso? Rosa apenas deu de ombros. Eu apenas vejo o que os outros não percebem. Após esse episódio, a cigana do coronel, como passaram a chamá-la no presídio, virou uma figura procurada. Investigadores faziam fila para tê-la presente em interrogatórios, especialmente nos casos mais intricados. Na segunda vez, Rosa foi convidada para o depoimento de uma jovem acusada de matar o padrasto. Vera Kolesnikova, de 18 anos, estava há um mês na cela, recusando-se a falar. Agora, sentada com a cabeça baixa, respondia apenas com um monossílabo arrastado. Não me lembro. Pálida e emaciada com olheiras profundas. Rosa, que permanecia em seu canto, levantou-se e aproximou-se devagar. Ajoelhou-se à frente da jovem, olhou-lhe nos olhos, com delicadeza, tocou sua mão fina com unhas roídas. Ele foi o primeiro a levantar a mão contra você, menina, disse, em voz suave. Você só se defendeu, mas o golpe não saiu como queria. Vera estremeceu. Seus olhos se encheram de terror. De onde a senhora? Vejo as cicatrizes, continuou Rosa, afastando uma mecha de cabelo para revelar uma fina marca branca na têmpora da jovem. E não apenas no corpo. Vera chorou pela primeira vez desde que fora presa. Primeiro em silêncio, depois com soluços entrecortados por palavras. Ele chegava bêbado, dizia que eu era para tomar o lugar da minha mãe, e ela estava no hospital por causa dele. Eu só peguei a faca para assustar, mas ele ria, vinha para cima de mim. Quis acertar só a mão. O investigador ligou o gravador às pressas, enquanto Rosa mantinha a mão de Vera entre as suas, enquanto a jovem contava sua história, uma história que temera revelar, com medo de não ser acreditada, de ser julgada, de ouvirem que ela mesma tinha provocado. Ao final, o investigador disse a Rosa em voz baixa: Obrigado. Vamos verificar suas declarações, mas parece mesmo ter sido legítima defesa. A garota poderá responder em liberdade. Ele balançou a cabeça. Não faço ideia de como a senhora faz isso. Eu apenas escuto, respondeu Rosa. Não só as palavras, mas os pensamentos. O terceiro caso foi o mais dramático. Uma autoridade regional chegou à cidade com uma notícia desesperadora. Seu filho de 8 anos havia desaparecido na véspera. O menino era procurado havia 24 horas, no mato, no rio, em prédios abandonados. Equipes de resgate, cães farejadores, policiais e voluntários vasculhavam cada canto. Borovico convocou Rosa para seu gabinete, onde o Estado-Maior da operação se reunia. Homens exaustos, de olhos vermelhos pela falta de sono, curvados sobre mapas da cidade. Tem certeza, Andrei Ivanovich? Perguntou o cético, o major vindo da capital regional, lançando um olhar de lado para a cigana de saia colorida. Tenho, e respondeu Borovico, seco. Rosa Nikolaevna, a senhora pode nos ajudar? Rosa permaneceu em silêncio, as mãos postas sobre os joelhos. Sobre a mesa, uma foto do menino, sorridente com sardas e um espaço entre os dentes da frente. Me dê algo que seja dele, pediu baixinho. Trouxeram uma mochila encontrada às margens do rio. Cadernos, estojo, um pedaço de maçã meio comida. Rosa segurou o objeto por longo tempo, de olhos fechados. Depois, olhou para o pai do garoto, um homem arrasado com os olhos inchados. Ele está vivo, assustado, com fome e com febre. Um suspiro de alívio percorreu a sala. O pai inclinou-se para a frente. Onde?
Diga-me onde está meu Igorok. Rua Sadovaia número 15, disse Rosa pausadamente, como se lesse um endereço em uma placa invisível. Porão. Foi até lá com o menino mais velho, quiseram ver motos antigas. A porta se fechou, não conseguiram sair. O mais velho tentou arrombar, quebrou o braço e desmaiou. Pressa, o Igor está com febre alta. Já faz 2 dias sem água. Em menos de 1 hora, os meninos foram encontrados exatamente onde Rosa indicara. Igor foi levado ao hospital com desidratação grave e pneumonia, mas os médicos garantiram que se recuperaria. Quando o pai veio agradecer, tentou beijar a mão de Rosa. Ela recuou com suavidade. Não é necessário. Vocês o teriam encontrado sozinhos, só mais tarde. E nestes casos, o tempo é tudo. A senhora salvou meu filho, disse o homem com lágrimas nos olhos. Nunca esquecerei isso. Rosa acompanhou-o com o olhar e sentiu que alguém a observava. Ao virar-se, viu a capitã Krylova parada na porta. Helena a encarava com hostilidade não disfarçada. Andrei Ivanovitch, a senhora confia demais nela, disse Krylova, assim que ficaram a sós no gabinete. E se for tudo uma farsa elaborada? Ela pode ter combinado com os sequestradores para depois, heroicamente, encontrar a criança. Que sequestradores, Helena Sergeyevna? Retrucou Borovico, cansado. As crianças trancaram-se sozinhas no porão. Um acidente infeliz. Mesmo assim, insistiu Krylova, seu dom parece mais uma trama bem montada. Talvez ela colete informações de outros presos ou suborne algum guarda. Borovico fitou-a por longo tempo. Ou talvez você esteja com ciúmes, capitã. Krylova corou violentamente. Eu não, só me preocupo com a reputação do nosso departamento. Mas Borovico já se virava para a janela, indicando com um gesto que a conversa havia terminado. Na manhã seguinte, Rosa estava no arquivo, analisando processos antigos de desaparecidos. Borovico lidera essa tarefa, buscar aqueles que ainda poderiam ser encontrados. Ela folheava páginas amareladas com anotações desbotadas, fazendo marcações em um caderno. A porta se abriu, e Borovico entrou com uma expressão incomum sombria, rugas entre as sobrancelhas mais fundas que de costume. Rosa Nikolaevna, temos um problema. Do caso Kretchat. Foram pressionados a enterrar a verdade. Como muitos outros. Ela fez uma pausa, observando a sombra de dor que cruzou o rosto do coronel. Ele não teve escolha. Ou pelo menos achou que não tinha. Borovico passou os dedos pela capa desgastada do processo, como se pudesse sentir, através do papel, o peso da decisão que seu pai tomara décadas antes. A sala parecia ter ficado mais fria. O ar pesado, carregado de poeira e memórias que ninguém queria reviver. Meu pai, sua voz falhou por um instante. Ele morreu quando eu tinha 16 anos. Infarto. Sempre trabalhou demais, sempre carregou coisas que não eram só dele. Fechou os olhos como se tentasse lembrar do rosto do homem que mal conhecera. Nunca falou do passado. Nem mesmo com minha mãe. Porque algumas verdades doem demais para serem ditas em voz alta. Rosa tocou levemente a página onde a assinatura do capitão Borovico cortava o documento como uma cicatriz. Ele sabia que sua filha um dia encontraria esse caminho. Que você, sem querer, traria à tona o que ele tentou enterrar. O coronel olhou para ela, os olhos cinzentos turvos de uma emoção que não era só surpresa, mas algo mais profundo, um reconhecimento tardio. Você está dizendo que ele sabia? Que minha carreira, meu trabalho aqui, tudo isso estava de alguma forma conectado ao destino dela. Rosa indicou a foto amarelada da cena do crime, onde o corpo de Evdokia Mikhailona jazia imóvel, rodeado por objetos que ninguém ousara levar. Sua avó não foi morta por um ladrão. Nem por vingança. Foi silenciada. Assim como tentaram silenciar você agora, através de Zotov. Borovico deixou o processo cair sobre a mesa, como se de repente ele queimasse. A revelação era um golpe demais, mesmo para um homem acostumado a lidar com as piores faces da humanidade. Por quê? Sua voz era áspera. O que ela sabia que era tão perigoso? Rosa respirou fundo. As palavras que veriam a seguir eram como facas que ela própria teria que girar. Em 75, seu pai investigava um círculo, não de criminosos comuns, mas de homens com distintivos. Homens que usavam a lei para proteger algo muito maior do que dinheiro ou poder. Ela baixou a voz, como se as paredes do arquivo pudessem ouvir. Sua avó descobriu quem eles eram. E o que faziam com as crianças que desapareciam dos orfanatos da região. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia possível cortá-lo. Borovico recostou-se na cadeira, o rosto pálido como cinzas. Orfanatos, repetiu, como se a palavra fosse um veneno. Você está falando de tráfico? Não do tipo que você conhece. Rosa fechou os olhos por um segundo,
como se tentasse bloquear as imagens que a assombravam. Experimentos. Crianças com habilidades, como as minhas, como as que sua avó tentava proteger. A mão de Borovico tremeu ao levar os dedos à testa. De repente, os pedaços de conversas, os olhares furtivos de superiores ao longo dos anos, os casos arquivados sem explicação, tudo fazia um sentido terrível. Meu Deus! Sua voz era quase um sussurro. Isotou, é apenas mais um elos nessa corrente. Rosa abriu os olhos, e neles não havia piedade, apenas uma tristeza antiga. Crecciati não é um empresário. É um herdeiro. E o que ele herda não é só dinheiro, mas uma dívida de sangue. Sua filha não é a primeira criança que usam como moeda de troca. Borovico levantou-se de repente, como se o ar na sala tivesse se tornado irrespirável. Preciso ver os arquivos dos orfanatos. Todos eles. Dos anos 70 em diante. Você não vai encontrar nada. Rosa balançou a cabeça. Os documentos que importam já foram destruídos. Mas há uma pessoa que pode confirmar. Alguém que esteve lá. Quem? Ela hesitou, os dedos apertando a borda da mesa. Ele tinha sido colocado diante de uma escolha e optou pela carreira, pela família, por você, não pela justiça. Borovico folheava o processo com os dedos trêmulos, e a cada página seu rosto se tornava mais sombrio. Quase não há nada aqui, murmurou por fim. Uma inspeção formal do local do crime, um laudo pericial padrão. Nenhum depoimento de testemunhas, nenhuma verificação de álibis, nenhuma investigação séria. Como se tivessem esvaziado tudo de propósito. Foi exatamente isso, confirmou Rosa com um aceno de cabeça. Minha avó sabia demais sobre os homens nos gabinetes luxuosos, sobre seus segredos sujos. Mulheres de funcionários do partido, esposas de generais vinham até ela. Contavam coisas que ninguém mais conhecia. E ela simplesmente via. Rosa calou-se, dando a Borovico tempo para absorver suas palavras. Ele continuava a virar as páginas, detendo-se nas fotografias desbotadas, nos esquemas mal elaborados, nos depoimentos vagos. Finalmente fechou o processo com um golpe seco. Posso ficar com este caso? Perguntou, a voz rouca. Quero examinar os detalhes. Claro, assentiu Rosa. Mas não aqui. As paredes têm ouvidos. Saíram juntos do arquivo. O coronel com a pasta debaixo do braço, Rosa alguns passos atrás, os olhos baixos. No corredor, encontraram a capitã Krylova, que os olhou com surpresa mal disfarçada. Andrei Ivanovich, o procurador está à sua espera, informou, lançando um olhar desdenhoso a Rosa. Já ligaram 2 vezes. Cancele o encontro, Helena Sergeevna, respondeu Borovico, seco. Diga que tem um assunto urgente. Pessoal. Krylova arqueou as sobrancelhas, mas não discutiu. Está bem. Mais alguma coisa? Sim. Venha ao meu gabinete amanhã de manhã. Precisamos conversar a sério. Quando Krylova se afastou, Borovico virou-se para Rosa. Onde podemos ir sem sermos interrompidos? Ao meu quarto, respondeu ela, tranquila. Hoje é dia de visitas. A cela está vazia. A cela feminina, que normalmente abrigava até 10 detentas, estava desertada. A maioria das mulheres havia saído para encontros com familiares ou advogados. Um biombo improvisado de lençóis dividia um canto minúsculo, onde ficava a cama de Rosa. Aqueles 2 metros quadrados eram seu único refúgio. Borovico olhou ao redor, desconfortável. Raramente entrava em celas, preferindo resolver tudo em seu gabinete. E certamente nunca havia ficado a sós com uma presa em um espaço tão íntimo. Sente-se, indicou Rosa, apontando para a única mesa. Não tenho chá para oferecer, mas posso lhe dar água. Não é necessário. Ele colocou a pasta sobre uma mesinha estreita encostada na parede. Conte-me tudo desde o início. Rosa sentou-se na beirada da cama, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Minha avó, Evdokia Mikhailona, foi assassinada em setembro de 1975. 4 facadas no coração em sua própria casa à noite. Sua voz era serena, como se falasse não de uma tragédia familiar, mas de um fato distante, ocorrido com estranhos. Eu tinha apenas 10 anos, morava com meus pais em outra cidade, mas senti quando ela morreu. Acordei no meio da noite gritando, estão matando a vovó. Socorro! Pela manhã, chegou o telegrama. Borovico ouvia em silêncio, o rosto impassível, mas algo com paixão ou inquietação, tremeluzia em seus olhos. Veio um investigador, jovem, nervoso. Fez perguntas, anotou coisas, e uma semana depois o caso foi arquivado. Autor desconhecido foi o que escreveram. Mas minha avó, ao morrer, conseguiu arranhar no chão. O quê? Perguntou Borovico, tenso. Malichel, respondeu Rosa, baixinho. Victor Stepanovich Malichel. Na época, segundo secretário do Comitê Regional do Partido.
Pouco antes do assassinato, minha avó havia lido a sorte da esposa dele e disse algo que não deveria ter sido revelado. Borovico esfregou a ponte do nariz. Como você sabe do nome no chão? Não há menção a isso no processo. Porque minha mãe me contou, deu de ombros Rosa. Ela viu a mensagem antes que seu pai ordenasse apagar as provas. Levantou-se e foi até uma pequena prateleira pregada na parede. Tirou de lá uma caixa de papelão desgastada, daquelas de bombons antigos. Dentro, fotografias amareladas, cartas, pequenos objetos, contas de colar, fitas, flores secas. Esta é minha avó, Evdokia disse, entregando-lhe uma foto desbotada. Borovico pegou o retrato. Uma cigana idosa de longa trança grisalha e lenço amarrado de modo peculiar, posava ao lado de um grupo de oficiais da milícia. Entre eles, um jovem capitão e a imagem viva de Borovico em sua juventude. Meu pai, murmurou ele, exalando o ar como se levasse um soco. Por quê? Por que ele estava nessa foto? Foi antes do assassinato, explicou Rosa. Um mês antes, minha avó havia ajudado a resolver o sequestro de uma criança. Indicou onde procurar como fez comigo e Igor. Seu pai veio agradecê-la. Depois, sua voz tremeu levemente, veio por outro motivo. Borovico ficou longo tempo olhando a fotografia, como se tentasse decifrar um enigma. Finalmente, ergueu os olhos para Rosa. Você acha que meu pai esteve envolvido na morte dela? Não, respondeu ela, firme. Mas ajudou a encobrir a verdade. Sob pressão, é claro. Ameaçaram-no, talvez com a vida de sua mãe, ou com a sua. É assim que agem os de cima. Encontram seu ponto fraco e golpeiam sem piedade. Devolveu a foto à mesa e pegou o processo, folheando-o novamente. O destino não é acaso, coronel, disse Rosa, baixinho, fitando-o. Nós nos encontramos para consertar o que foi feito errado. Seu pai não é culpado. Era jovem e cumpria ordens. Mas agora a escolha é sua. Borovico levantou os olhos, surpreso. Que escolha? Agir como manda o coração, não como manda a ordem de cima. Sua voz havia mudado. Agora era profunda, vibrante, quase hipnótica, nada parecida com o tom habitual. Recuse o dinheiro que Krechetov lhe oferecerá. Não acredite nas mentiras que Zotov dirá sobre mim. Leve este caso até o fim, mesmo que custe sua carreira. Borovico fechou a pasta com um estalo. Como você sabe sobre Krechetov? Sobre o dinheiro. Eu já disse, respondeu Rosa, simples. Eu vejo. Mas isso não importa. O que importa é o que você deve fazer. Por si mesmo, não por mim. Aproximou-se tanto que ele pôde sentir o cheiro sutil de ervas em seus cabelos, ver faíscas douradas no fundo de seus olhos escuros. As mulheres da minha linhagem sempre pagam pela justiça com a solidão, sussurrou. Tenho medo de amar você, Andrei Ivanovitch. Tenho medo de trazer desgraça. Borovico fitava-a, incapaz de desviar o olhar. Algo acontecia entre eles, algo que não tinha relação com investigações ou casos antigos. Algo simples e eterno, como a própria vida. Meu pai, sua voz saiu áspera, nos últimos anos, bebia muito. Sofria de insônia. Eu já trabalhava nos órgãos, mas não entendia o que se passava com ele. Só repetia, filho, nem todas as ordens devem ser obedecidas. Lembre-se disso. Achava que era delírio de velho. Mas ele estava tentando me avisar. Rosa sentiu em silêncio. Ele cantava uma melodia estranha, continuou Borovico, perdido no vazio. Principalmente quando estava bêbado. Nunca conseguia entender o que era. Não era russa, disse Rosa, suave. Era uma canção de ninar, cigana. E de repente começou a cantar com aquela voz grave, a mesma que fazia até as detentas mais barulhentas se calarem. Sove Chevari, sove Tudeuteblel. Era Tsikali Sirika RYS Otshona Tukatidico. O sangue parece ter drenado do rosto de Borovico. Aquela melodia, aquelas palavras. Aquela melodia ecoava em sua memória como um fantasma e Borovico a ouvirá dezenas de vezes nos lábios do pai, na infância, na juventude. Não compreendia as palavras, mas cada nota, cada transição estava gravada em sua mente com uma clareza dolorosa. De onde você sabe isso? Começou a perguntar, mas a voz falhou. A garganta secara de repente, como se as sílabas tivessem se transformado em areia. A avó Evdokia cantava para seu pai, explicou Rosa, com uma calma que contrastava com o tremor nas mãos de Borovico. Sempre que ele vinha visitá-la. Sabia que ele tinha um filho pequeno, que a esposa estava doente. Tinha pena. Cantava por vocês. Fez uma pausa, fixando-o com um olhar que parecia atravessar décadas. E depois, anos mais tarde, ele cantava a mesma canção, lembrando-se de sua culpa, e de sua fraqueza. Ela se inclinou levemente para a frente, como se compartilhasse um segredo que só os dois poderiam entender. Mas você não é fraco, Andrei Ivanovitch.
Não repetirá os erros dele. Borovico levantou-se de repente, como se o peso daquelas palavras o empurrasse para cima. Recolheu os papéis espalhados sobre a mesa, as fotografias amareladas, guardando tudo com movimentos mecânicos, como se seus dedos obedecessem a uma ordem distante. Preciso ir, disse a voz rouca. Preciso pensar. Claro, assentiu Rosa, sem se mover. Só não se esqueça, você não tem muito tempo. Os dedos dela, finos e pálidos, brincavam com a borda do lençol da cama da prisão, como se contassem os segundos que escapavam. Zotov já fez um acordo com Khrushchev. Daqui a 3 dias lhe farão uma proposta. Ela pronunciou as palavras com uma lentidão deliberada, como se quisesse que cada sílaba ecoasse na mente dele. Muito generosa. E muito perigosa. Borovico parou junto à porta, a mão já no trinco. Virou-se lentamente como se carregasse um fardo invisível. Por que você me ajuda? Perguntou, e sua voz soou estranha aos próprios ouvidos, como se pertencesse a outro homem. Depois do que meu pai fez? Rosa não levantou os olhos. As sombras da cela pareciam se aprofundar ao redor dela, como se a própria prisão respirasse. Porque o passado não pode ser mudado, respondeu, tão baixo que ele quase não ouviu. Mas o presente sim. E eu vejo em você algo que faltou ao seu pai. A força para ir contra o sistema, mesmo que isso custe tudo o que tem. Quando a porta se fechou atrás dele, Rosa permaneceu imóvel na beira da cama, os olhos fixos no assento vazio onde Borovico estivera sentado. Só então, como se despertasse de um transe, estendeu a mão para baixo da cama e retirou uma caixa de papelão desgastada. Dentro, entre camadas de tempo e poeira, havia uma fotografia antiga, amarelada pelas décadas. Uma jovem mulher de cabelos claros, quase brancos sob a luz fraca, segurava nos braços uma criança pequena. No verso, letras desbotadas diziam: Evdokia Mikhailovna da Grata Antonina. Obrigada pelo meu filho. 1970. Rosa sabia que Antonina era mãe de Borovico. Que em 1970, o pequeno Andrei, então com apenas 4 anos, adoeceu gravemente, uma febre que os médicos não conseguiram domar. Desesperada, a mãe levou o menino até a famosa Znarka, a curandeira cigana que durante 3 noites, não se afastou do leito da criança, alimentando-o com chás de ervas e murmurando palavras antigas sobre seu corpo febril. No 4º dia, a temperatura baixou. O menino sobreviveu. O círculo se fecha, avó, sussurrou Rosa, acariciando a fotografia com os dedos. Você o salvou então. Agora, ele precisa me salvar. E eu, fechou os olhos por um instante como se a verdade doesse. Eu preciso salvá-lo de si mesmo. Lá fora, as sombras da noite se espessavam. Passos ecoavam pelo corredor. As detentas voltando das visitas, o barulho das chaves nas grades, o murmúrio de vozes que logo encheriam a cela de vida. Mas por enquanto Rosa permanecia em silêncio, ouvindo não os sons do presente, mas os ecos de um passado que se recusava a ficar quieto. E de um futuro que ainda poderia ser escrito. Mashenka está morrendo. A voz de Zotov quebrou-se, quase um grito. Ele se inclinou para a frente, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Se vocês tivessem filhos, entenderiam. Não posso ficar parado vendo minha filha se consumir. Do corredor oposto, uma enfermeira espiou pela porta, balançou a cabeça em reprovação e desapareceu. Zotov cerrou os punhos, como se pudesse esmagar a impotência entre os dedos. Vamos embora daqui, disse Borovico baixo, mas firme. Precisamos conversar no pátio. O ar lá fora estava úmido e pesado. O pequeno espaço entre os prédios da prisão hospitalar era um quadrado de concreto cinzento, com 2 bancos de metal enferrujado e os arbustos mirrados de lilás, cujas flores há muito haviam murchado. A chuva parara, mas o céu continuava baixo, uma lona suja pressionando contra o mundo. Zotov respirou fundo, como se o ar fosse escasso. Ouça, Andrei Ivanovich começou, agora em um tom contido, mas com uma urgência que cortava como vidro quebrado. Não peço por mim. Peço por Masha. Ela tem 12 anos. 12 anos. A vida toda pela frente. Fechou os olhos por um segundo, como se a imagem da filha o queimasse por dentro. E a Savelieva? O que ela tem pela frente? Borovico devolveu, tão baixo que Zotov quase não ouviu. Só a prisão. Porque viu o que não convém ao Khrushchev. Que diferença faz? Zotov explodiu, a máscara de controle desabando. Uma cigana contra a vida de uma criança. O que há para escolher? Borovico permaneceu em silêncio, olhando para além do ombro do homem, como se a resposta estivesse escrita nas paredes descascadas do hospital. Depois, devagar. E se não fosse uma cigana, Machin? E se Khrushchev pedisse para você me entregar? Para me incriminar? Não diga asneiras.
Zotov acendeu um cigarro com mãos trêmulas, evitando o olhar do chefe. É completamente diferente. A Savelieva já está sob investigação. Vai pegar anos por fraude, nós só aceleramos o processo. E evitamos que ela faça mais estragos. Quais estragos? Borovico virou-se para encará-lo, os olhos cinzentos perfurando a mentira. Do que você está tentando nos proteger? Zotov tragou fundo, exalou a fumaça em um suspiro longo. Andrei Ivanovich, não me destrua. A voz agora era um rosnado desesperado. Tire a cigana do caminho, e eu calo a boca sobre seus encontros com ela. Sobre como você torce a lei a favor dela. Fez uma pausa, deixando as palavras caírem como pedras. Não acha que alguém já notou? Que não há registros de quando você a leva para interrogatórios sozinho? Borovico olhou para o subordinado com uma mistura de dor e pena, como se visse não um homem, mas um animal ferido, capaz de morder a mão que o alimenta. Chantagem, então, murmurou. Sobrevivência, Zotov cuspiu a palavra, desviando os olhos. Você faria o mesmo. Qualquer um faria se fosse sua filha. Borovico levantou-se, as juntas estalando. Lamento pela sua macha, Machim Vitorovich. A voz era sincera, mas firme como aço. De verdade. Mas o que você propõe? O que é isso? Fechar os olhos para uma cigana. Zotov riu, amargo. Isolá-la por um tempo, só isso. Tem milhares como ela nas prisões. O céu não vai desabar por causa de uma. Para mim, vai, Borovico respondeu, tão baixo que o vento quase levou as palavras. Ele se virou e caminhou em direção à saída do pátio, as costas retas, como se carregasse um peso invisível. Andrei! Zotov gritou, a voz quebrando. Pense de novo. É a vida de uma criança. Borovico parou. Virou-se devagar, o rosto uma máscara de exaustão. Eu vou conseguir o dinheiro para a operação de Masha. Prometo. Mas não a esse preço. O leão dourado estava quase vazio naquela hora. Krechetov ocupava sua mesa de sempre no canto, girando um copo de uísque entre os dedos, o gelo tilintando como um relógio marcando o tempo. Quando Borovico entrou, o rosto do empresário se iluminou com uma surpresa rápida, logo substituída por um sorriso caloroso, falso demais para ser real. Andrei Ivanovich. Que agradável surpresa. Acenou para a cadeira oposta. Sente-se e beba algo. Borovico sentou-se, recusando a bebida com um gesto. Vinha negócios, Oleg Anatolievich. Sérios. Sempre pronto para negócios sérios. Krechetov fez um sinal quase imperceptível ao garçom, que recuou como se tivesse levado um tapa. Especialmente com representantes da lei. Zotov falou com você, Borovico foi direto, sem rodeios. Sobre a operação da filha. Krechetov inclinou levemente a cabeça, como se admirasse a franqueza. Falou. Tomou um gole, saboreando o líquido amb. Não sou homem pobre. Gosto de ajudar em situações sem saída, principalmente quando se trata de crianças. Qual o preço dessa ajuda? O copo fez um clim suave ao ser colocado na mesa. Uma nimidez. Krechetov sorriu como se falasse do tempo. Uma pequena decisão administrativa. Transferir uma detenta para o isolamento. Temporariamente. Savelieva, Borovico completou secamente. Exatamente. O sorriso do empresário não alcançou os olhos. Ela atrapalha o andamento das investigações. Exerce pressão psicológica sobre testemunhas, confunde as mentes. Suspirou como se carregasse o fardo da justiça. Às vezes, é melhor que certas coisas permaneçam invisíveis, não acha? Borovico encarou-o com um nojo que não se deu ao trabalho de esconder. Você está apavorado, Krechetov. Tanto que está disposto a pagar $50.000 para esconder uma cigana. Prevenido, corrigiu Krechetov, a voz gelada. A Savelieva é uma mulher perigosa. Ela vê coisas que os outros não veem. E às vezes é melhor que certas verdades continuem no escuro, pelo bem de todos. Borovico levantou-se de golpe, a cadeira rangendo. Sabe, Oleg Anatolievich, a ironia em sua voz cortava como lâmina. Vou fazer um favor a você. De graça. Um conselho, comece a se preparar para o julgamento. Sério, porque ninguém vai esconder a Savelieva, e ela vai contar tudo o que vê. Krechetov também se levantou, o sorriso desaparecido. Você está cometendo um erro, coronel. Cada sílaba era uma ameaça velada. Um erro grave. A menina Zotov vai morrer, e isso vai pesar na sua consciência. E meu caso? Encolheu os ombros. Veremos cujos argumentos serão mais convincentes no tribunal. Veremos, Borovico repetiu, e saiu sem olhar para trás. Quando voltou ao siso, uma onda de tensão o atingiu antes mesmo de cruzar a porta. Krylova esperava por ele no corredor administrativo, o rosto pálido, as mãos torcidas. Andrei Ivanovich começou hesitante. Veio uma comissão de Moscou. Sem aviso.
e a primeira coisa que pediram foi sua consultora. O estômago de Borovico se contraiu. Onde ela está? Krylova baixou os olhos. No isolamento. Por ordem superior. Para esclarecimentos. Quem assinou? O general Kornilov. Pessoalmente. Borovico cerrou os dentes. Kornilov, o amigo de caçada de Kreshetov. O empresário não havia esperado por sua resposta, havia agido. Quero vê-la, ordenou a voz um corte seco. Mas eles estão com ela agora. A uma. Eu ainda sou o diretor deste siso, capitã. Os olhos de Borovico queimavam. E até que me tirem do cargo, tenho o direito de visitar qualquer detento. O isolamento ficava no porão do prédio antigo, um lugar onde o ar cheirava a mofo e desespero. As paredes suavam umidade, e a luz amarela das lâmpadas penduradas tremeluzia como velas prestes a se apagar. A cela de Rosa era uma caixa de metal, uma cama soldada ao chão, um balde no canto. Ela estava sentada na beirada do colchão, as mãos cruzadas sobre os joelhos, os olhos fixos em um ponto vazio. Só ergueu o olhar quando a porta se fechou atrás de Borovico. Bom dia, Andrei Ivanovitch, disse como se estivessem em um café, e não em um buraco úmido onde a luz mal chegava. Como está seu dia, merda? Borovico respondeu, cru. Isto é ilegal. Vou reverter. Não precisa, Rosa balançou a cabeça, serena. Era para ser assim. Eu sabia que isso aconteceria. Sabia? Ele sentou-se ao lado dela, o colchão gemendo. Então por que não me avisou? Ela sorriu, triste. Porque você tentaria mudar o inevitável. Os dedos dela tocaram os seus leves. Algumas coisas precisam acontecer para que outras, mais importantes, também se realizem. Borovico a encarou, dividido entre a admiração e uma dor que doía como um osso quebrado. Você é uma mulher extraordinária, Rosa Nikolaevna. E você, ela respondeu, simples, é um homem bom, Andrei Ivanovitch. Como sua sogra. Ele estremeceu. Minha sogra? Não tinha sogra. Nem cunhadas. Nádia era órfã, criada por tias distantes. Amanhã à noite Rosa continuou, ignorando sua confusão. Você terá que escolher entre a calma e a tempestade. Escolha a tempestade. Perderá tudo, mas encontrará o que sempre procurou. O que eu procuro? Sua voz rouca. Redenção. Ela sussurrou. Pelo seu pai. Por você. Por todos que um dia fizeram a escolha errada, porque tinham medo. Borovico segurou a mão dela, como se pudesse impedi-la de desaparecer. Eu vou tirá-la daqui, Rosa. Juro. Eu sei. Ela apertou seus dedos, os olhos brilhando com uma certeza que ele não entendia. Mas o preço será alto. Que se dane o preço. Uma estranha leveza o invadiu, como se finalmente tivesse tomado a decisão que adiou por tanto tempo. Vou quebrar esse círculo maldito, pensou, mesmo que isso me custe tudo. A avó de Rosa merecia justiça. E ela também. Passos ecoaram do lado de fora da cela. Borovico levantou-se rápido, os músculos tensos. Já vou, disse, a voz baixa, mas firme. Mas voltarei. Eu sei, respondeu Rosa, serena. E esperarei. O tempo que for preciso. Quando ele saiu, o corredor estava vazio, exceto pela silhueta de Krylova e dois homens de terno escuro, posturas rígidas, olhares afiados como lâminas. Coronel Borovico? Um deles exibiu uma identificação. Procuradoria-Geral. Temos algumas perguntas sobre sua consultora. Claro, Borovico não piscou. No meu gabinete, se não se importam. Caminhou à frente deles, as costas eretas, enquanto algo dentro de si crescia, não medo, não dúvida, mas uma certeza tranquila, como se, pela primeira vez em décadas, soubesse exatamente o que fazer. Atrás das grades, na escuridão da cela, Rosa cantarolava uma canção cigana, uma melodia que embalava almas feridas. Talvez a dela, talvez a dele, que no dia seguinte perderia tudo para ganhar algo muito maior. A manhã amanheceu úmida e cinzenta, com uma chuva fina que parecia filtrada por um crivo. O tipo de tempo em que o ar pesa, saturado de ansiedades humanas e esperanças frustradas. Borovico estava junto à janela do gabinete, os olhos fixos na névoa que engolia o horizonte. Atrás dele, o tic-tac do relógio marcava as últimas batidas de uma vida que não existiria mais. Sobre a mesa, uma pasta comum, não a oficial, de couro impecável, mas uma de papelão gastado nas bordas. Dentro, documentos, cópias, fotos, gravações, provas contra o sistema do qual fizera parte por 30 anos. Provas contra si mesmo. O telefone tocou. Ele atendeu sem se virar. Alô? Andrei Ivanovitch. A voz de Nina Stepanovna, a secretária, tremia. Os jornalistas estão aqui. E ligaram da procuradoria, perguntando se é verdade que o senhor marcou uma coletiva sem autorização. É verdade, respondeu Borovico, calmo. Obrigado, Nina Stepanovna. Já desço. Desligou.
Vestiu o paletó do uniforme com as dragonas de coronel, abotoando cada botão com precisão cirúrgica. Pegou a pasta. Fechou os olhos por um instante, como se despedindo de algo. Depois, com um movimento decidido, dirigiu-se à porta. No corredor, Krylova o alcançou, o rosto ruborizado, os olhos arregalados. Andrei Ivanovich, o que está acontecendo? Dizem que o senhor convocou uma coletiva. Mas não houve nenhuma ordem. Não houve, confirmou ele. Mas por quê? A voz dela quebrou. O general está furioso. Já ligaram de cima. Borovico parou. Olhou para a assistente com uma intensidade que a fez recuar. Helena Sergeyevna, você é uma funcionária leal e honesta. Obrigado por tudo. Fez uma pausa. Mas agora peço que não se envolva. O que farei é uma escolha pessoal. E estou pronto para arcar com as consequências. Afastou-se com gentileza, deixando-a imóvel, a boca entreaberta, sem palavras. A sala de conferências do presídio nunca vira tanta gente. Jornalistas locais e de fora, com gravadores e câmeras. Ativistas de direitos humanos, advogados, funcionários da procuradoria. Um burburinho elétrico, flashes incessantes. Quando Borovico entrou, o silêncio caiu como uma lâmina. Havia algo em seu rosto sereno, esculpido em pedra, que fez até os repórteres mais falantes se calarem. Ele subiu ao pódio, depositou a pasta sobre a mesa e varreu o público com o olhar. Agradeço a presença de todos. A voz baixa, mas cada sílaba cortava o ar. Hoje vou contar uma história. A história de um crime cometido há 20 anos, e que ainda envenena o presente. E começou. Falou do assassinato de Evdokia Savelieva em 1975. Do caso arquivado por ordem superior. Das conexões entre aquele crime e a corrupção nos escalões mais altos do poder. Do círculo que se fechará quando a neta da vítima, Rosa Savelieva, foi presa sob falsas acusações em seu próprio presídio. Meu pai, disse, e pela primeira vez sua voz vacilou, o capitão Ivan Petrovich Borovico, foi quem assinou a ordem para encerrar o caso. Ele cumpriu ordens como muitos naquela época. Respirou fundo. Mas eu, seu filho, não repetirei seu erro. Abriu a pasta. Mostrou documentos, fotos, esquemas. Os jornalistas anotavam febrilmente. As câmeras captavam cada prova em close. As mãos de Borovico não tremiam. O caso Savelieva é apenas a ponta do iceberg, continuou. Por trás dele está um sistema onde a verdade é sacrificada pelos interesses dos poderosos. Onde pessoas honestas são destruídas e os desonestos prosperam. Tirou uma fita cassete. Inseriu-a em um gravador preparado. Esta gravação foi feita ontem. Uma conversa entre mim e o empresário Oleg Krechotov. Sua voz ganhou um tom cortante, que me ofereceu uma propina para isolar Rosa Savelieva e impedi-la de testemunhar contra ele. O gravador ligou. A voz de Krechotov ecoou, oleosa. Sou um homem de posses. Gosto de ajudar em situações sem saída, especialmente quando se trata de crianças. Borovico parou a fita. Krechotov ofereceu $50.000, supostamente para o tratamento da filha do meu subalterno, Zotov. Na verdade, era suborno. Para que a verdade fosse enterrada mais uma vez. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns procuradores saíram apressados, já discando em seus celulares. Rosa Savelieva está detida, disse Borovico, desabotoando o colarinho do uniforme como se o ar tivesse se tornado irrespirável. Por ordem do general Kornilov, aliado próximo de Krechotov. Acusam-na de charlatanismo, de fraude. Seu tom endureceu. Mas a verdade é que a isolaram porque ela vê a verdade. E ajuda outros a enxergá-la também. Desprendeu as dragonas dos ombros. Deixou-as cair sobre a mesa. Estou tirando estas insígnias, declarou, a voz vibrando no silêncio absoluto. Mas não abro mão da minha responsabilidade pela justiça. Os flashes explodiram, iluminando seu rosto como se esculpissem uma imagem sagrada, a de um homem que escolhera finalmente ser livre. Sim, eu a amo, disse de repente e o mundo pareceu parar. Não por magia, mas porque ela me devolveu a alma. Fechou os olhos por um segundo. Ensinou-me o que significa ser humano de verdade. Não uma engrenagem numa máquina de esmagar verdades. Na porta, os homens da procuradoria observavam, sombrios, sem ousar intervir diante da multidão de câmeras. Estou pronto para responder a todas as perguntas, anunciou Borovico, varrendo a plateia com o olhar, e para arcar com as consequências do que disse. Mas antes que começassem a interrogá-lo, ergueu a mão. Há uma última coisa. Sua voz era um rumor grave, quase íntimo. A verdade não é um luxo, é uma necessidade. Sem ela somos apenas sombras, fantasmas vivendo em um mundo inventado. Respirou fundo. Eu escolhi viver de verdade, mesmo que o preço seja alto.
A sessão de perguntas terminou quando um dos fiscais se aproximou do pódio com voz firme e protocolar. Coronel Borovico, você está afastado do cargo. A ordem já foi assinada. Deverá entregar sua identificação e sua arma de serviço imediatamente. Borovico assentiu, como se aquela notícia não fosse uma surpresa, mas uma etapa prevista. Seu rosto permaneceu impassível, mas os dedos, por um instante, se contraíram quase imperceptivelmente. Antes, porém, gostaria de ver Savelieva. Só para me despedir. Impossível, cortou o fiscal seco. Você não tem mais acesso aos detentos. Foi então que um jornalista de barba espessa, com os cabelos grisalhos e voz rouca de quem já viu muitas histórias, interveio. Senhores, acho que todos nós aqui temos interesse em conhecer essa tal Savelieva. Por que não organizamos uma entrevista com ela? Agora mesmo, neste exato momento. A ideia foi abraçada por outros repórteres como um coro que ganhava força. Queremos ver a cigana. Sim, uma entrevista com ela. Só 5 minutos. Os fiscais trocaram olhares incertos, claramente divididos entre o protocolo e a pressão da situação. Borovico, percebendo a hesitação, aproveitou o momento. Eu pessoalmente garanto que Savelieva não fará declarações sensacionalistas. Só peço 5 minutos. Na presença de todos vocês. Após longas consultas por telefone com os superiores, a autorização finalmente chegou. Rosa foi trazida do isolamento, pálida com olheiras fundas, mas com a mesma postura ereta e um brilho sereno nos olhos. Quando entrou na sala, as câmeras dispararam em uma enxurrada de flashes. Os jornalistas se aglomeraram, atirando perguntas, mas Borovico avançou, colocando-se entre ela e a multidão como um escudo. Por favor, nos deem 1 minuto, pediu, com uma firmeza que não admitia réplica. Levou Rosa até uma janela, onde a luz do final da tarde filtrava tímida entre as cortinas. Segurou suas mãos, ásperas e frias, entre as suas. Desculpe, murmurou, a voz quebrada por uma culpa que não conseguia esconder. Prometi tirá-la daqui, mas tudo deu errado. Ela balançou a cabeça, os lábios esboçando um sorriso quase imperceptível. Não, Andrei, respondeu baixinho, como se só ele devesse ouvir. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Você escolheu a tempestade, e ela já começou. Me demitiram, admitiu ele com um riso amargo. E provavelmente vão me processar por abuso de autoridade. Isso é só o começo, disse Rosa, apertando suas mãos com uma força surpreendente. Em breve tudo vai mudar. Você verá. O tempo acabou, interrompeu o fiscal, impaciente. Ela precisa voltar para o isolamento. Borovico por um instante levou a mão de Rosa aos lábios, ignorando o clique das câmeras que capturavam aquele gesto. Os olhos dela brilharam, como se guardassem um segredo que só os dois compartilhavam. Encontrarei um jeito de ajudá-la. Prometo, disse ele. Eu sei, respondeu Rosa, simples, antes de seguir com os guardas, sem olhar para trás. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A coletiva de Borovico virou notícia primeiro local, depois nacional. Seus depoimentos foram reproduzidos nos principais canais, seus argumentos, dissecados em editoriais. Contra ele, abriu-se um processo criminal por abuso de poder. Chamaram-no para interrogatórios, ameaçaram-no, tentaram fazê-lo retratar-se. Mas ele permaneceu inabalável, repetindo a mesma frase como um mantra. Tudo o que eu disse é verdade. E estou pronto para prová-lo. Para surpresa de muitos, seu lado começou a ganhar voz. Organizações de direitos humanos, jornalistas independentes e figuras públicas se manifestaram em seu apoio. Manchetes estampavam. Um coronel contra o sistema, a verdade acima das patentes, um policial honesto, uma espécie em extinção. Então veio a notícia que abalou tudo. A filha de Zotov havia morrido. Apesar do dinheiro de Krechetov, apesar da cirurgia de emergência em Moscou, seu coração não resistiu. Zotov, destroçado, apareceu na casa de Borovico bêbado, com os olhos vazios e as mãos trêmulas. Ela morreu, Andrei, balbuciou, a voz engasgada pelo choro. Minha Mashenka morreu, e eu vendi minha alma. E por quê? Por isto? Borovico não o acusou. Não disse uma palavra de reprovação. Apenas o abraçou, deixando que o homem desabasse contra seu ombro, molhando sua camisa com lágrimas de arrependimento. Na manhã seguinte, Zotov foi sozinho à promotoria. Confessou tudo, o acordo com Krechetov, as provas que sumiram, a pressão sobre testemunhas. Aquilo mudou o jogo. O caso contra Krechetov ganhou novo fôlego, agora com evidências concretas de suborno e obstrução da justiça. O empresário foi preso, suas contas bloqueadas. E como uma pedra jogada em um lago, a investigação revelou outros esquemas de corrupção ligados a ele.
3 semanas depois da coletiva, o processo contra Rosa Savelieva foi revisado e arquivado por falta de fundamento. Ela saiu da sala do tribunal em liberdade, sob os aplausos dos presentes. Borovico a esperava do lado de fora, sem farda, vestido em um terno simples, com um buquê de flores silvestres nas mãos. Eu não disse que tudo mudaria? Sorriu Rosa, aproximando-se. Disse e admitiu ele balançando a cabeça. Mas minha carreira acabou. Não vou me reintegrar. E isso importa? Perguntou ela, passando o braço pelo dele. Borovico olhou para o chão, como se pesasse a resposta. Não, admitiu finalmente. O que importa é que a verdade veio à tona. Que a justiça foi feita. Que a morte da sua avó não ficará impune. Caminharam devagar pela calçada sob os olhares curiosos dos transeuntes, que os reconheciam das reportagens. Chegaram a um pequeno parque, sentaram-se em um banco debaixo de um velho bordô, enquanto o sol se inclinava para o poente, pintando o céu em tons de rosa suave. O que vai acontecer com Zotto? Perguntou Rosa, após um silêncio. Foi preso, mas pedi clemência, respondeu Borovico. Ele não é um monstro. É um pai desesperado que perdeu tudo. Rosa assentiu, pensativa. E agora? O que será de nós? Ele segurou sua mão, os dedos entrelaçados aos dela. Não sei. Mas estamos juntos. E isso é o que importa. A noite caía sobre a cidade, acendendo as primeiras estrelas. 2 estranhos, um ex-coronel e uma ex-presidiária, sentados lado a lado, cujas vidas se entrelaçaram de um jeito que nem as leis nem os mais sábios dos adivinhos poderiam prever. Sabe, murmurou Rosa, olhando para o céu, eu passei a vida toda vendo o futuro dos outros. Mas pela primeira vez vejo o meu. E ele é lindo. Borovico não respondeu. Apenas apertou sua mão com mais força, como se temesse que aquele momento pudesse se desvanecer. Ficaram assim por muito tempo, até que os últimos raios do sol se apagassem no horizonte, cedendo lugar à escuridão, uma noite densa, mas cheia de estrelas e promessas. O café da manhã transcorria sem pressa, como tudo agora em suas vidas. Cada gesto era lento, cada momento saboreado, como se estivessem compensando os anos em que a vida os arrastara numa velocidade vertiginosa, sem lhes dar tempo para respirar. O pão de centeio, ainda quente, absorvia o mel dourado que Borovico espalhava com cuidado sobre a fatia. Entre uma mordida e outra ele comentou. Hoje vão te procurar de novo, lá da aldeia vizinha. Rosa sentiu, já familiarizada com a rotina que se formara nos últimos tempos. Ouvirá Petrovna, a velha parteira, murmurar entre as mulheres do mercado. A neta dela não para de tossir, nenhum remédio adianta. E assim era. Primeiro tinham chegado com cautela, quase com medo, como se temessem que a fama de Rosa fosse apenas um boato infundado. Depois, à medida que as histórias se espalhavam de febres que cediam, de dores que aliviavam, de corações que se acalmavam com suas palavras, as visitas se tornaram mais frequentes, mais confantes. Vinham com suas enfermidades, suas desgraças, seus destinos emaranhados, e ela os acolhia como podia, com ervas colhidas no bosque, com conselhos passados de geração em geração, às vezes apenas com um olhar ou uma frase que misteriosamente curava mais do que qualquer poção. Agora você és na charca da região? Brincou Borovico, passando os dedos sobre o dorso de sua mão, num gesto que já era hábito. Como minha avó, respondeu Rosa com um sorriso nostálgico. Só que Evdokia sabia muito mais do que eu jamais saberei. Você ainda está aprendendo, lembrou ele, baixinho. E era verdade. Às vezes, quando o vento batia nas paredes de madeira da casa, ou quando a lenha estalava na lareira, Rosa tinha a sensação de que o espírito de sua avó ainda habitava aquele lugar, tão parecido com a casa onde Evdokia viverá. As vigas escuras, as janelas com molduras esculpidas à mão, o fogão de barro que eles mesmos tinham caiado de novo. Tudo lhe trazia de volta à infância, os verões em que, menina, corria descalça pelos campos até a casa da avó. À noite, quando o crepúsculo se dissolvia nas sombras e o silêncio envolvia a aldeia, Rosa às vezes ouvia uma voz suave, quase um canto, que sussurrava antigas canções ciganas de ninar. Eram esses os momentos em que ela compreendia, sem sombra de dúvida, que nada do que havia acontecido, nem os caminhos tortuosos que ela e Borovico haviam percorrido, nem as perdas nem os reencontros, fora mero acaso. Tudo fazia parte de algo maior, de um desenho traçado muito além da compreensão humana. Eles caminhavam pela estrada poeirenta da aldeia, as mãos entrelaçadas como 2 adolescentes. Borovico já não se incomodava mais com os olhares curiosos dos vizinhos. Seu porte ereto, os fios grisalhos nas têmporas e a postura de coronel reformado contrastavam com a beleza selvagem de Rosa, cujos traços ciganos ainda despertavam inveja nas mulheres da região.
O destino deles naquela tarde era o orfanato à beira do povoado vizinho. Uma vez por semana, levavam consigo cestas com mel fresco, biscoitos assados segundo a receita da avó de Rosa e frutas colhidas em seu próprio pomar. As crianças os recebiam com gritos de alegria, enxameando-os, puxando as mãos de Rosa para que ela lesse suas linhas, como se nelas estivesse escrito não apenas o futuro, mas a promessa de que eram mais do que órfãos, eram pessoas com um destino próprio, por mais que esse destino ainda estivesse apenas começando. Dessa vez, porém, algo estava diferente. Mal haviam cruzado o portão do orfanato, uma educadora correu em sua direção, os olhos vermelhos de choro. "Graças a Deus que vocês chegaram!" exclamou ofegante. "É uma tragédia. A Mashenka desapareceu. Desde cedo ninguém a encontra. Reviramos tudo, vasculhamos os arredores." "Mashenka." Franziu a testa Borovico. "Quem é Mashenka?" "A novata. Tem 8 anos. Cabelos claros, olhos azuis. Órfã completa, chegou há 3 meses. Uma menina quieta, nunca deu trabalho. E agora do nada fugiu." Rosa e Borovico trocaram um olhar. Uma menina loura de olhos azuis, como a filha que Naya e ele poderiam ter tido, não fosse o acidente. "Vamos ajudar nas buscas", decidiu Borovico com firmeza. "Reúna as pessoas." Mas Rosa permaneceu imóvel, os olhos fechados, como se escutasse algo além do alcance dos outros. "Não é preciso", murmurou por fim. "Eu sei onde ela está." "Onde?" A educadora levou as mãos ao rosto, incrédula. "Em nossa casa", respondeu Rosa, simples. "Ela nos procura." A mulher os encarou, confusa, sem entender como aquela estranha dupla poderia saber algo que ela própria ignorava. Mas Borovico já havia aprendido a confiar nos pressentimentos de Rosa. "Vamos verificar e avisaremos logo", disse ele com segurança. "Continuem procurando por via das dúvidas." O caminho de volta a Ivanova foi feito em silêncio, apenas com o ruído da estrada sob os pés e o calor de suas mãos unidas. Quando as primeiras casas da aldeia surgiram no horizonte, Borovico quebrou o mutismo. "Você tem certeza?" "Tenho", e respondeu Rosa, sem hesitar. "Ela está indo até nós. E não é por acaso." E lá estava ela de fato, uma pequena figura encostada no portão de sua casa, suja de terra, com os joelhos arranhados e os cabelos claros emaranhados. Ao ouvir os passos, a menina levantou o rosto, e Borovico sentiu um arrepio. Aqueles olhos azuis, tão parecidos com os de Naya, o fitavam com uma mistura de medo e esperança. "Você é a Mashenka?" perguntou Rosa, agachando-se à sua frente. A menina assentiu, observando-os com desconfiança, alternando o olhar entre um e outro. "E você, é a tia Rosa?" arriscou por fim. "Eu a reconheci assim que a vi no orfanato. Seus olhos são especiais como os da minha avó." "Você se lembra da sua avó?" surpreendeu-se Borovico. "Não", balançou a cabeça Mashenka. "Mas ela aparece nos meus sonhos. Diz que eu devia encontrá-los, que aqui eu ficaria bem." Rosa estendeu a mão, e a menina, sem hesitar, depositou nela sua pequena palma. Juntos, os 3 entraram no quintal e Borovico, sem saber por que, sentiu que algo dentro dele finalmente se completará, como se a última peça de um quebra-cabeça tivesse encontrado seu lugar. "E com meu pai", sussurrou Mashenka como se completando um pensamento que só ela ouvia. "Agora estou tranquila." Borovico apertou-a com mais força contra si, sentindo o pequeno corpo relaxar em seus braços. "Você acha, Mashenka, que é isso?" perguntou a voz rouca de emoção. "Não sei", respondeu Rosa com honestidade, os olhos perdidos na escuridão do jardim. Mas neste mundo havia coincidências demais para que fossem mero acaso. Fios invisíveis demais tecendo vidas, as dos vivos e as dos mortos, o passado e o presente, como se o tempo não fosse uma linha reta, mas uma teia onde tudo se conectava. Depois de um silêncio, acrescentou baixinho: "A maldição da linhagem foi quebrada, Andrei. O amor se mostrou mais forte que o destino." Permaneceram assim por longo tempo, absorvidos pelo canto dos grilos e pelo latido distante dos cães da aldeia. O ar cheirava a maçãs, a mel e ao frescor outonal que antecede as primeiras geadas. Lá no fundo da casa, Mashenka dormia profundamente, seu sono doce ecoando como o centro silencioso daquele pequeno universo que haviam construído. "Sábia", murmurou Borovico pensativo, enquanto os dedos brincavam com uma lasca de madeira na mesa. "Quando me expulsaram da polícia, achei que tinha perdido tudo. Mas era só ilusão. Na verdade foi quando tudo começou." Rosa sorriu na penumbra, os olhos brilhando com a luz fraca que vinha da janela entreaberta. "Você escolheu a tempestade", disse ela, "e a tempestade o trouxe para casa." Pelo vão da janela, ouvia-se o tic-tac sereno do relógio de parede, marcando não o tempo que fugia, mas os instantes que chegavam, os primeiros compassos de uma vida nova.
Uma vida que nasceu do silêncio, daquele silêncio profundo, verdadeiro, vivo. O tipo de silêncio em que finalmente era possível ouvir o que realmente importava, o batimento de um coração ao lado do seu. 5 anos. Muito ou pouco? Para o universo, um piscar de olhos; para uma criança, uma era inteira. Para um coração que encontrou paz, um grão precioso de felicidade, recolhido dia após dia, hora após hora, instante após instante. O pomar atrás da casa dos Borovico afogava-se em flores de macieira. Pétalas brancas dançavam no ar, depositando-se no chão como um tapete etéreo que cobria os caminhos entre os canteiros. As abelhas, laboriosas e concentradas, zumbiam entre as flores colhendo néctar. Seu rumor misturava-se ao badalar distante dos sinos da igrejinha da aldeia, criando uma melodia impossível de se ouvir nas cidades. Aquele lar à beira de Ivanova não era mais apenas um abrigo para Andrei, Rosa e Mashenka. Transformará-se em um farol de esperança para toda a região. Vinham até ali em busca de conselho, de ajuda, de consolo. Para as Naharka, como ainda chamavam Rosa as escondidas, e para seu marido, o ex-coronel tornado apicultor, cujo mel era famoso em toda a província. A trilha que levava à casa raros eram os momentos em que ficava vazia. E eis que naquela tarde uma fileira de pessoas surgia no caminho. Uma mulher com uma criança nos braços, um velho apoiado em sua bengala, um casal jovem de mãos dadas. Mais visitantes. Andrei saiu da varanda, enxugando as mãos em um pano. Acabará de consertar uma colmeia. As rugas ao redor de seus olhos aprofundaram-se com o tempo, e os fios prateados multiplicaram-se em seus cabelos, mas a postura permanecia ereta e o olhar, claro e firme. Por trás dele espiava Mashenka, agora com 13 anos, esbelta e ágil como um jovem bétula, a longa trança loira balançando nas costas e os olhos sérios demais para sua idade. Eu os recebo, papai, disse ela, já descendo os degraus com a graça de quem conhecia bem seu papel. Termine com a colmeia. A mamãe ainda está separando as ervas. Caminhou ao encontro dos visitantes, a cabeça erguida com orgulho, e Andrei observou-a, o peito apertado por uma onda de ternura. Como ela crescerá? Como se transformará naquela menina assustada do orfanato em uma jovem segura, que herdara de Rosa não apenas a maneira de se portar, mas também aquele dom, o de enxergar o que os outros não viam, de sentir a dor alheia, de encontrar as palavras certas para acalmar. Hoje temos muitos visitantes, comentou Rosa, saindo da casa enquanto enxugava as mãos no avental. Seus cabelos, agora com mechas brancas, estavam presos em um coque solene, como uma coroa. Como todos os dias, respondeu Andrei, passando o braço pelos ombros da mulher. Ficaram lado a lado na varanda, observando Mashenka cumprimentar cada um dos recém-chegados com um sorriso, chamando-os pelo nome, embora muitos fossem estranhos para ela. Ela o sente, dizia Rosa com frequência, o orgulho transbordando na voz. Como um raio-x, brincava Andrei. Mas quem eram aquelas duas mulheres que acabavam de sair do carro parado junto ao portão? Borovico estreitou os olhos, incrédulo. Rosa também as fitou, e seu rosto refletiu surpresa. Zoya Makarova, a ex-loba cujos traços já não exibiam a dureza dos anos de prisão, avançava pela trilha carregando nos braços um menino de uns 2 anos. Ao seu lado, Helena Krylova, ainda com a postura militar apesar da roupa civil, traía sua profissão em cada movimento. Não acredito nos meus olhos, murmurou Andrei. Que surpresa, concordou Rosa, baixinho. Mashenka já guiava o grupo até a varanda, falando animadamente e gesticulando com as mãos. O pequeno Alyosha, nos braços de Zoya, olhava ao redor com curiosidade, esticando os bracinhos para tocar as flores de macieira. Rosa Nikolaevna, Zoya hesitou ao chegar à varanda subitamente constrangida. Estávamos passando por aqui. Fui visitar meu filho. Ele mora na cidade agora, abriu seu próprio negócio. Ergueu o menino mais alto, como se exibisse seu maior tesouro. E este é meu neto, Alyosha, o caçula. Se não fosse por vocês, se não tivessem me falado sobre Alyosha naquela época, sua voz falhou. Não teria nem filho nem neto. Passaria a vida toda achando que o tinha enterrado. Os olhos da ex-presidiária brilharam, traindo a emoção. Entrem, por favor, disse Rosa, suave. O chá está pronto. E há tortas de maçã. Helena Krylova, um pouco mais velha mas ainda tão ereta quanto um soldado em posição de sentido, mexia-se desconfortavelmente de um pé para o outro. Também estou só de passagem, e explicou, ajustando o paletó. Uma missão na região. Resolvi parar para saber como vocês estavam. Andrei notou as novas insígnias de tenente-coronel em seus ombros assim que ela tirou o casaco. Promoção, hein? Comentou, indicando os distintivos com um gesto de cabeça enquanto as convidava a entrar. Sim, há um mês, confirmou Helena levemente corada.
Depois daquele caso de tráfico de drogas, lembra? O que saiu nos jornais. Acompanhamos as notícias, sorriu Andrei. Até mesmo naqueles confins, a ampla sala de estar, perfumada com ervas e pão fresco, parecia acolhedora e luminosa. Mashenka movia-se ágil entre a mesa e o armário, arrumando xícaras e distribuindo as tortas em um prato. Alyosha escapulira dos braços da avó e explorava o ambiente com determinação, tocando em tudo ao seu alcance. Zoya sentou-se no banco de madeira, sem tirar os olhos do neto. Esperto demais, igualzinho ao pai, comentou. Meu Alyosha também não parava quieto quando pequeno. Rosa servia o chá com cuidado. Um bom menino, disse. Forte. E voltando-se para Zoya. E a sua? Indicando Mashenka com um movimento de cabeça. Já uma moça, respondeu Zoya, admirada. Uma beleza. E com os olhos, tão sábios quanto os seus. Krylova, sentada com as costas retas como se tivesse engolido uma régua, pousou a xícara na mesa com um gesto decidido. Rosa Nikolaevna, eu queria pedir desculpas, disse a voz firme apesar da hesitação. Pelo modo como a tratei naquela época no presídio. Inveja boba, coisa de mulher. Mas agora entendo. Vocês encontraram uma felicidade verdadeira. Aquela que não se compra com dinheiro nem com cargos. Um silêncio pairou sobre a sala. Só o tic-tac ritmado do relógio na parede preenchia o espaço, contando os segundos daquele inesperado desabafo. Está tudo bem, Helena Sergeyevna, respondeu Rosa, serena. Cada um tem seu próprio caminho até a felicidade. Você também encontrará o seu. Krylova deu de ombros. O trabalho é a minha felicidade, disse. Agora sou chefe de divisão. Tenho uma grande equipe. Virou-se para Andrei. Aliás, vocês ouviram falar do Zotov? Borovico tensuou-se. Faz tempo que não tenho notícias. O que houve? Trabalha naquela clínica infantil, onde sua filha morreu. Como auxiliar. Dizem que as crianças o adoram. Fica com elas, faz brinquedos, conta histórias. Principalmente para aqueles casos graves, dos quais os médicos já desistiram. Rosa e Andrei trocaram um olhar. Lembravam-se bem da história de Zotov, o homem que quase os traíra para salvar a própria filha, mas que no fim, não conseguirá salvá-la. Isso é bom, murmurou Rosa. Significa que nada foi em vão. Ele encontrou seu caminho. Andrei assentiu, os olhos úmidos. Assim como nós. Do lado de fora da janela, as sombras do crepúsculo se adensavam. Zoya começou a se preparar para ir embora. Precisava pegar o último ônibus de volta à cidade. Helena ofereceu-se para levá-la de carro de qualquer forma, vou naquela direção. Assim ainda poderiam conversar um pouco mais, relembrar o passado. Quando os visitantes se despediram e Mashenka levou as crianças da vizinhança até o jardim para mostrar a nova colmeia e ensinar a adivinhar com margaridas, Rosa e Andrei ficaram sozinhos na varanda. A noite estava morna, silenciosa, impregnada pelo perfume das flores do jardim e pelo canto pacífico dos grilos. É estranho vê-las juntas, Zoya e Helena, comentou Andrei, pensativo, o ex-coronel da polícia. E olha só, conseguiram encontrar uma linguagem em comum. Rosa apoiou a cabeça em seu ombro. A vida justa todas as pessoas, especialmente quando o passado solta as amarras e para de puxar para trás. Ficaram em silêncio por um momento, observando Mashenka no jardim. Ela passava o dedo pela palma da mão de uma menina da vizinhança, sussurrava algo e a garota corava, rindo. Deve estar adivinhando sobre o noivo de novo, sorriu Andrei. Nessa idade, só pensam nisso. Rosa respondeu séria, ela está aprendendo. O dom não é magia, filha. Repetia, como se ecoasse as palavras que já dissera tantíssimas vezes a menina. É a capacidade de ouvir a dor alheia e ajudar a curá-la. Andrei abraçou a esposa, puxando-a para perto. Você a ensinou o mais importante, enxergar com o coração. O resto vem por si só. Rosa levantou o rosto e olhou nos olhos dele. Não foi por acaso que nos encontramos, Andrei. Foi Nadia quem me enviou até você, para que você voltasse a ser feliz. E Mashenka, ela é nosso presente do céu, dado a ambos. Ele não respondeu. Apenas a apertou com mais força. Palavras eram desnecessárias. Há muito tinham aprendido a se entender sem elas. No jardim, Mashenka terminou a adivinhação, e as crianças da vizinhança, agradecendo em coro, correram em direção ao portão. Elas acompanhou com o olhar, depois caminhou devagar até os pais, assobiando uma melodia. E então, como um clarão branco no crepúsculo, um pombo surgiu do nada, descreveu um círculo sobre o jardim e pousou suavemente no ombro da menina. Mashenka congelou com medo de espantá-lo. Depois, lentamente levantou a mão e acariciou as penas imaculadas. Rosa e Andrei observavam a cena em silêncio, conscientes de que testemunhavam algo significativo, quase um sinal.
como se o próprio céu tivesse enviado uma bênção. A menina aproximou-se da varanda, o pombo ainda em seu ombro. A ave não voava, apenas virava a cabeça curiosa, examinando as pessoas. Ele deve ser manso, disse Mashenka. Posso ficarmos com ele? Claro, concordou Rosa, se foi ele quem escolheu ficar. Os três permaneceram na varanda, observando o pôr do sol se apagar, as primeiras estrelas surgirem no céu, as sombras se alongarem pelo jardim. Rosa cantarolava baixinho uma antiga canção cigana, aquela mesma. Mashenka acompanhava a melodia, embora não soubesse o significado das palavras. Andrei olhava para suas mulheres, seus perfis escuros recortados contra o céu que se desvanecia, para o pombo branco dormitando no ombro da filha, e uma tranquilidade que nunca conhecera em sua vida passada enchia seu peito. E lá no alto, sobre a casa, sobre o jardim, sobre toda a aldeia, observavam em silêncio, invisíveis, mas perceptíveis ao coração, as sombras de Evdokia, de Nadine com a filha não nascida nos braços, do pai de Andrei, todos aqueles que partiram, mas continuavam a amar e a proteger. O pombo branco no ombro da menina, herdeira do dom de ver com o coração, arrulhava baixinho, como se contasse uma história antiga, a de que não há no mundo força maior que o amor, capaz de vencer qualquer barreira, qualquer mal, qualquer solidão, até mesmo o que parece uma maldição eterna de sangue.